Tá tudo ok aí? É preciso ficar atento aos níveis de triglicerídeos e do colesterol, que são gorduras que, quando alteradas, diminuem o fluxo de sangue no corpo. É sobre esse tema que o médico Emanuel Ribeiro comenta hoje na coluna Clínica da Cidade. Doutor Emanuel, bom dia para o senhor. Caiu. Mas caí. Voltou. Muito bem. Bom dia, doutor Emanuel. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos começar pela diferença, né? Triglicerídeos e colesterol. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Renata. Mais um dia aqui. É um prazer imenso falando com vocês sobre um tema muito importante. Dislipidemia, né? Essa doença gerada pelo desbalanço do triglicerídeo e do colesterol, tá? Diferença de um e outro, tá? Colesterol é uma partícula super importante que depende, várias funções do corpo dependem dela, por exemplo, para fabricar hormônios, né? Então isso é muito importante que a gente frise que o colesterol não é um vilão, ele também tem suas importâncias, né? O triglicerídeo é uma molécula de gordura gerada geralmente pela alimentação, tá? Então os maus hábitos de vida realmente aumentam os triglicerídeos. Também tem sua importância, mas em excesso é muito mais maléfico do que o colesterol. Qual é a função, então, deles no nosso organismo em equilíbrio, claro? Então vamos lá. Colesterol. Colesterol, ele, por exemplo, é o primeiro passo para você fabricar sua testosterona. Um hormônio super importante e outros hormônios também, como o estradiol. Então depende tudo do colesterol. Então você também não pode ter níveis tão baixos de colesterol, porque senão você vai desencadear uma cascata, né, de disfunção, principalmente na produção de hormônios, né? A questão do triglicerídeo. O triglicerídeo, ele se liga muito à molécula celular. Ele tem uma função de proteção, de geração de energia também, porém não pode estar tão alto. O triglicerídeo, ele é bem maléfico à saúde quando está acima dos níveis de normalidade. Então é importante a gente estar sempre monitorando. Quais são esses índices de normalidade? Como a gente pode perceber? Opa, eu posso estar, né, com alguma coisa aqui desregulada em relação a esses dois fatores. Importantíssima, Renata, a pergunta. Porque tanto o aumento do colesterol como o aumento do triglicerídeo são assintomáticos. O paciente, ele não sente nada quando esses dois níveis estão altos, né? Então, uma preocupação realmente que a gente tem é fazer exames de rotina. Pelo menos uma vez ao ano é importante estar dosando esses exames, principalmente se você é uma pessoa que não pratica atividade física, muito estressado, é outro fator de risco também para aumento de triglicerídeo e colesterol, e principalmente se você não tem uma alimentação regular, uma alimentação rica em gordura, com bebida alcoólica, principalmente as gorduras saturadas, e rica em carboidratos. Esses são 3 fatores que aumentam muito, do ponto de vista alimentar, os níveis de triglicerídeos. Então, se a gente não apresenta sintomas, tem que estar fazendo aquele check-up, é no exame de sangue que detecta? Justamente, Renata. Alguns sinais indiretos podem indicar a presença de triglicerídeo e colesterol altos, né? Existem pessoas que desenvolvem manchinhas aqui ao lado do olho, a gente chama isso de chantelasma. É um sinal indicativo que você tem colesterol alto de longas datas, né? Então é importante investigar. Outra coisa que a gente olha é um anel que se forma do lado dessa círculozinho mais pretinho que a gente tem dentro do olho, tá? Então, se a gente gerar esse anel, é importante também a gente fazer um exame de rotina, principalmente para ver o lipidograma, né? Que é a dosagem de colesterol e triglicerídeos. Mas, no mais, é importante fazer uma vez no ano, pelo menos. Em níveis muito altos, o que é que pode acontecer? Então, vamos lá. O grande problema é a gente ter níveis altos de triglicerídeo e colesterol, porque eles são moléculas precursoras de doenças cardiovasculares. Então, você tem uma inflamação na corrente sanguínea, ali na parede do vaso, e aí o corpo ele tenta reparar essa lesão. E uma das moléculas que mais se adere à parede do vaso são as moléculas de gordura, principalmente a de triglicerídeo e de colesterol LDL. Então, esse acoplamento na parede dos vasos pode gerar doenças cardiovasculares, por exemplo, infarto, AVC, obstrução vascular periférica nas pernas. Então é importante sempre a gente ter esses níveis controlados.
Ô, doutor Emanuel, e esses índices ligados diretamente à alimentação, né? E o que é que a gente deve evitar, né, para se livrar de problemas com triglicerídeo e colesterol? Certeza, Renata. Só para a gente passar a informação de forma correta, o que é que acontece? O triglicerídeo, ele depende basicamente da alimentação, tá? Ele não depende do fator genético. Já o colesterol, ele pode ter uma correlação genética, tanto do ponto de vista de costume, de questão alimentar mesmo, né? O padrão alimentar daquela casa pode levar o paciente a ter um aumento do colesterol, como também deficiência de algumas enzimas que podem gerar um colesterol mais alto. A gente chama isso de hipercolesterolemia familiar, né? Para a gente baixar os níveis de colesterol, se for uma questão genética, aí realmente, dependendo dos níveis, você vai ter que baixar com medicação. E o triglicerídeo, ele responde muito bem com a questão do ajuste alimentar. Evitar bebida alcoólica, evitar comidas com gorduras saturadas e massas, tá? Principalmente os carboidratos refinados. Pão, macarrão, pizza, arroz, biscoito, bolacha, tá? Açúcar em excesso também pode aumentar os níveis de triglicerídeo. Então, o ajuste alimentar responde muito bem para a questão do triglicerídeo e não tão bem para a questão do colesterol. É preciso realmente uma investigação individualizada. É uma dieta bem restringe algumas coisas, né, doutor Manuel? A gente tá com certeza. Tem uma dieta muito boa, que é a dieta mediterrânea, tá? Para redução de triglicerídeo e colesterol, que ela é mais à base de óleos vegetais, de verduras, né, de proteína. Outras dietas realmente não costumam baixar tão bem. Perfeito. A gente está com uma pergunta aqui da Edneide Silva. E ela diz o seguinte: doutor, no ano passado, meu médico pediu o exame de colesterol e deu um pouco alto. Desde então, passei a tomar um comprimido por dia. Ele falou que mesmo tendo controlado a taxa, tenho que tomar um remédio para o resto da vida. Tenho mesmo que tomar esse remédio para o resto da vida? É a pergunta dela. Importante pergunta, tá? Depende muito de estratificação de risco cardiovascular. Existe o paciente que é diabético, por exemplo, ele vai ter que ter os níveis de colesterol mais baixos. O paciente que tem algum histórico na família de primeiro grau de infarto, de AVC, realmente ele vai ter que ter esses níveis mais controlados, tá? Se ele for o paciente que tenha, ou ela no caso, né, que não tem esse histórico de doença cardiovascular na família, que ela não tem um risco cardiovascular aumentado, realmente a gente pode ser um pouco mais flexível, tentar controlar isso com alimentação, atividade física. Né? Mas se esses níveis de colesterol voltar a subir muito, principalmente o LDL, ela vai ter que continuar com a medicação. Mas isso aí é muito individual, tá certo? De um paciente para outro. A Cleusemir está aqui participando também pelo WhatsApp Cidade. Bom dia, Renata. Bom dia, doutor Emanuel. Por que tem triglicerídeos e colesterol que não baixam mesmo com medicação e dieta? Vamos lá. Você precisa individualizar. É importante saber qual o tipo de dieta que vai responder melhor. Eu citei uma das dietas que melhoram, que é a dieta mediterrânea, que ela é mais rica em gorduras poliinsaturadas, né? Que a gente vai ter peixe, a gente vai ter o azeite, né? Alguns óleos que podem ajudar muito, né? Os fitosteróis, que podem ajudar no controle do triglicerídeo, tá? Outras pessoas realmente, mesmo fazendo dieta, não baixam. Aí é a hora de pensar em relação à medicação. Outros fatores também contribuem para a queda do colesterol, tá certo? Controle do estresse, não beber, né? Evitar o tabagismo e também a questão de atividade física, é muito importante. Existem pacientes também que roncam à noite, que têm apneia do sono. Esses pacientes também podem desenvolver um risco maior de aumento de colesterol e triglicerídeo. Então, são vários fatores que só uma consulta médica que vai realmente identificar qual é o fator de risco, né? E qual é a melhor estratégia para baixar os níveis de colesterol e triglicerídeo. O Fernando de Paula, né, perguntando se existe algum sintoma dos triglicerídeos que a pessoa pode identificar sem que haja necessidade de ir ao médico. O doutor falou, né, sobre algumas coisas que a gente deve observar, mas é super importante fazer esse check-up regular, né, doutor Emanuel, para ver se está tudo ok mesmo e não tomar um susto, né? Porque muitas vezes a gente não trabalha de forma preventiva, né? A gente só vai ao médico quando está tudo perdido. Isso aí. Por isso que é importante a gente sempre fazer exames de rotina, tá? Hoje a gente tem no próprio SUS, né, uma rede de saúde básica muito preparada para isso.
Se você não tiver como ir ao médico, né, por plano de saúde, ou seja, vai no posto de saúde. A gente lá no posto de saúde tem uma rede muito preparada, o SUS ele oferece todos esses exames de rotina. Então converse com o médico da família, né, para ele solicitar esses exames pelo menos uma vez ao ano, porque isso é muito importante, como você falou, Renata, na prevenção. Né, um triglicerídeo aumentado, um colesterol aumentado por muito tempo, realmente a gente aumenta o risco aí de doenças cardiovasculares, que aí não tem como mais fazer tanta coisa quando essas doenças estão instaladas, né? Perfeito. Obrigada, doutor Manuel. Até semana que vem. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Amém. Um abraço.